Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast, ainda sem nome, aqui do nosso canal. Hoje com esse episódio piloto, rapidinho, só para informar para vocês como ele vai ser. Basicamente ele será um podcast informativo, descontraído também, com algumas pautas de esportes e conteúdos em geral. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui explicando para vocês o motivo dele. O motivo, eu faço faculdade de jornalismo e com um amigo meu a gente teve essa ideia, né? Basicamente para estar criando esse nosso podcast, iniciando ele agora, eu no segundo semestre e ele também no segundo semestre, mas iniciando no segundo semestre. Estou hoje sozinho, mas o segundo episódio provavelmente ele já estará aqui. Caso contrário, eu ainda faço o episódio 2 sozinho, e aí a gente vai mantendo uma frequência semanal, podemos dizer assim, ou quinzenal do nosso podcast. Beleza? Então vamos lá. O episódio piloto eu vou falar algumas notícias rápidas aqui, não sendo tipo notícias em geral, mas atualizando a tabela do Brasileirão Série A, Brasileirão Série B, a Copa Santa Catarina, a Copa Sul-Americana e a Copa Libertadores da América. Vamos lá, atualizando aqui para vocês, basicamente começando com a Série A do Brasileirão, que no G6 a gente tem o Botafogo com 56 pontos, Palmeiras com 53, Fortaleza com 52 e o Flamengo em quarto lugar com 45. Em quinto lugar o São Paulo com 44 e em sexto lugar o Bahia com 42. Dando sequência à tabela, em sétimo lugar e oitavo com a mesma pontuação, em sétimo Cruzeiro e oitavo Internacional com 42 pontos. Em nono colocado temos o Atlético Mineiro com 36 pontos. Em décimo colocado, Vasco da Gama com 35 pontos. Em 11º, 12º e 13º, com 32 pontos, temos Bragantino em 11º, Juventude em 12º e Criciúma em 13º. Atualmente temos até o Juventude indo para a Sul-Americana de 2025. Em 14º e 15º também a mesma pontuação, Grêmio em 14º e Atlético Paranaense em 15º com 31 pontos. E na beira ali da zona de rebaixamento temos o Vitória com 28 pontos. Já na zona de rebaixamento temos o Corinthians com 28 pontos. Fluminense com 27 pontos em 18º, 19º Cuiabá com 23 pontos e na lanterna da Série A, o Atlético Goianiense com 18 pontos. Lembrando que com 27 jogos temos Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, São Paulo, Bahia, Cruzeiro, Bragantino, Juventude, Criciúma, Vitória e Corinthians e Atlético Goianiense. Com 26 jogos temos Cuiabá, Fluminense, o Grêmio, o Vasco da Gama e o Internacional e também o Flamengo. E agora com 25 jogos temos o Atlético Mineiro, deixa eu ver mais quem aqui, o Atlético Paranaense, são esses dois com 25 jogos. Não temos nenhum com 24, mas lembrando que ali no G4, tendo Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo, Flamengo tem um jogo a menos, com 45 se iria para 48, não dá perigo para o Fortaleza. E aqui com 26 jogos temos o Internacional, e o Vasco, o Internacional com 42 pontos, que ganhando, se tivesse com 27 jogos, estaria colado ali no Cruzeiro. E ele só tem a oitava colocação porque tem uma vitória a menos. Beleza? Com 25 jogos, o Atlético Mineiro, que com mais 6 pontos estaria com 39, ainda não dá perigo para o Internacional. E na zona de rebaixamento, a gente tem o Fluminense com 26 jogos e 27 pontos, que cairia para 30 e poderia estar fora da zona de rebaixamento. Também temos, com 23 pontos, cairia para 29 e também poderia estar fora da zona de rebaixamento,
o Cuiabá, né? Então agora nós vamos ali para a Série B do Campeonato Brasileiro, que no G4 temos Novo Horizontino com 51 pontos, Santos com 50, Sport Recife e Mirassol com 46 pontos. O Mirassol está em quarto colocado pelo saldo de gols. E agora em quinto colocado e sexto com a mesma pontuação, Ceará em quinto e Vila Nova em sexto colocado. Em sétimo colocado temos o América Mineiro, oitavo o Coritiba, nono colocado temos o Avaí, em décimo o Operário, em 11º o Amazonas, que tem a mesma pontuação, 39 pontos, o Avaí tem 40. Em 12º, Goiás com 38 pontos, a Chapecoense com 34 pontos em 13º, em 14º temos o Paysandu com 33 pontos, a Ponte Preta em 15º com 32 pontos e na beira da zona de rebaixamento, o Botafogo de São Paulo com 31 pontos. E já na zona de rebaixamento, temos o Brusque em 17º com 29 pontos, Ituano em 18º com 28 pontos, CRB em 19º com 27 pontos e na lanterna o Guarani com 24 pontos. A zona de rebaixamento entre a Chapecoense, que está em 13º, e o Guarani, que está na lanterna, tem 10 pontos de diferença. Vamos lá, e aqui, desde o primeiro colocado, que é o Novo Horizontino, com 51 pontos, até o Avaí, nono colocado, com 40 pontos, são 11 pontos de diferença. A Série B, ela tem 29 rodadas, correto? Então vamos lá, quem tem 29 rodadas e já jogou foram Ceará, Coritiba, Chapecoense, Paysandu, Brusque, Ituano e o Ituano. Esses têm 29 rodadas. Com 28 rodadas nós temos o Santos, o Mirassol, o Vila Nova, Atlético Mineiro, o Avaí, vamos ver mais quem aqui, o Amazonas, o Goiás, a Ponte Preta e o CRB. Já com 27 rodadas, nós temos o Sport Recife, que está em terceiro. Ele tem 2 rodadas a menos, está em terceiro, está com um aproveitamento muito bom. Temos também com 27 rodadas o Operário, que está em 10º colocado. O Botafogo de São Paulo, que está em 16º. E o Guarani, o Lanterna, tem 27 rodadas. Vamos dar uma olhada aqui nas pontuações iguais, que é o Sport Recife e o Mirassol. Bom, o Sport Recife tem 27 rodadas, já o Mirassol tem 28. Então, basicamente a Série B está muito bem equilibrada. Ainda não podemos dizer quem sobe e quem cai, né? Podemos dizer isso lá pela 32ª rodada, já colocando ali para 33ª, né? Faltando 5 rodadas, a gente já pode dizer quem vai cair. E agora, um assunto que é a Copa Santa Catarina, já que eu sou aqui de Chapecó, a gente tem 8 times nessa Copa, que são Concórdia, Marcílio Dias, Hercílio Luz, Figueirense, Joinville, Chapecoense, Barra e Nação. Vamos lá para a pontuação. Concórdia, Marcílio Dias e Hercílio Luz, na sequência, primeiro, segundo e terceiro, tem 7 pontos em 3 rodadas. Dessas 3 rodadas, o Concórdia teve 2 vitórias e um empate, Marcílio Dias também e Hercílio Luz também. O que define para eles é o saldo de gols. Né? E ali, Marcílio Dias e Hercílio Luz têm mesmo saldo de gols, com 3 gols cada um. Já o Marcílio Dias entra com gols marcados, que tem 4, e o Hercílio Luz tem 3. Bom, vamos lá. O Figueirense, com 4 pontos, tem 4 jogos, né? Desses 4 jogos, ele teve 2 derrotas, 1 vitória e 1 empate. O Joinville, até agora, não teve nenhuma vitória, tendo somente 3 empates com 3 pontos. Chapecoense e Barra têm 2 pontos cada. Já o Barra, ele está em 7º por ter uma derrota a mais na competição, né?
Ou também, acho que é pelo saldo de gols que ele tem, -4, a Chapecoense tem -2. E o Nação está na lanterna, tendo 2 derrotas e 1 empate somente com 1 ponto, né? Nessa rodada que eu estou falando para vocês, já jogaram Figueirense e Barra. O Figueirense teve sua primeira vitória agora contra o Barra. Então essa aqui foi a Copa Santa Catarina. E agora nós vamos para a Copa Libertadores da América, que na sua semifinal, no dia 22 de outubro, jogam Atlético Mineiro e River Plate, sendo o primeiro jogo no Brasil. No dia 23 de outubro, jogam Botafogo e Peñarol, sendo o primeiro jogo no Brasil. E no jogo de volta, no Monumental de Nunes, teremos River Plate e Atlético Mineiro. E no Campeão de Siglo, Peñarol e Botafogo, no dia 30 de outubro. O Atlético Mineiro e River Plate e Atlético Mineiro jogam no dia 29 de outubro, às 9h30. Dia 29 de outubro vai ser em uma terça-feira. Então teremos os jogos da Libertadores nesses dias, indo para essa sendo a semifinal. Na artilharia nós temos o atacante Júnior Santos com 9 pontos e o Paulinho, o atacante Júnior Santos do Botafogo, tendo 9 gols, e o Paulinho do Atlético Mineiro tendo 6. Então vamos lá. Eu, na minha concepção, acho que vai passar River Plate e Peñarol. Teremos uma final estrangeira na Libertadores da América, que será sediada no dia 30 de novembro, em um sábado, sem hora definida. E na tabela da Sul-Americana, também na semifinal, teremos os jogos de ida no Brasil, sendo eles na Neoquímica Arena, no dia 24 de outubro, às 9h30, numa quinta-feira, o Corinthians e o Racing. E no Mineirão, no dia 23 de outubro, numa quarta-feira, às 7 horas da noite, Cruzeiro e Lanús. E nos jogos de volta, teremos Racing e Corinthians no Presidente Peron, né, numa quinta-feira, às 9h30. E no estádio La Fortaleza, em Lanús, teremos Lanús e... no estádio do Lanús, né, teremos Lanús e Cruzeiro numa quarta-feira, dia 30/10, às 19 horas. Essa Copa eu acho que vai passar. Cruzeiro e Corinthians, teremos uma final brasileira. Mas, para o Corinthians passar, ele tem que levar para a Argentina um placar de pelo menos 2 gols. Como vocês viram, nas quartas de finais, a gente teve aqui uma lavada do Racing em cima do Atlético Paranaense, perdão. Uma lavada de 4-1. Tendo o primeiro jogo, o Atlético Paranaense levando a vantagem de 1-0. Né? No agregado ficou 4-2, mas eu acho que se ali o Atlético tivesse jogado um pouquinho melhor, ele poderia ter levado o jogo para a semifinal. Na quarta de finais, a gente teve uma lavada do Corinthians em cima do Fortaleza, tendo no primeiro jogo no Castelão, o Corinthians fazendo 2-0, e na Neoquímica Arena fazendo 3-0 nesta competição. Nos outros jogos foram jogos mais tranquilos, né? O Cruzeiro levou a vantagem para o Mineirão contra o Libertad por 2-0 e o jogo no Mineirão ficou 1-1. Já Lanús e Independiente Medellín ficou 0-0 no primeiro jogo e 1-1 no segundo jogo, levando para os pênaltis, o Lanús se classificando com 6 pênaltis a 5 do Independiente de Medellín. Já a artilharia da Copa Sul-Americana, temos Adrian Martínez, atacante do Racing, com 9 gols. O Mastriani ficou em segundo lugar e junto com Lucero e Walter Bou, que ainda é do Lanús, ainda tem chance de pular para segundo colocado com 7 gols cada um. Contando a artilharia aqui também da Série B, deixe-me ver aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá a artilharia da Série B no
Brasileirão. A artilharia do Brasileirão da Série B, nós temos aqui o Caio Dantas do... Perdão. O Caio Dantas, deixe-me ver, do Guarani com 9 gols, junto do Eric Puga do Ceará e o Ailon com 9 gols também. Em segundo, nós temos também temos 2 jogadores, que é o De La Torre do Mirassol e o Anselmo Ramon do CRB. Em terceiro temos... deixa eu ver, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores. Na sequência estão Guilherme dos Santos, Matheus Frisos do Curitiba, o Gé da Ponte Preta, Fabrício Rodrigues do Sport e Zé Roberto do Sport também, e Bruno Xavier do Ituano, estes com 7 gols. Na artilharia da Série A, nós temos aqui... Perdão. Nós temos aqui na artilharia da Série A, Pedro, isolado com 11 gols, e com 9 gols temos Estevans e Flaco Lopes do Palmeiras, e com 8 gols nós temos 1, 2, 3, 4, 5 jogadores, na sequência que eu falarei. Lucero do Fortaleza, Veguete do Vasco da Gama, Everaldo do Bahia, e Luciano do São Paulo e Hulk do Atlético Mineiro. Bom, galera, essa aqui foi mais ou menos o piloto, né, do nosso podcast, ainda sem nome, né? Acho que no segundo a gente já vem com uma ideia boa de nome para o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado, foi meio enrolado, porque é feito rapidamente, assim, de última hora, né? Mas no segundo e no terceiro episódio, a partir dali, a gente já vai ter um roteirinho mais bem moldado para estar trazendo aqui esse podcast para vocês. Então, se vocês gostaram, deixa o like aqui no podcast, se inscreva no canal para não perder os próximos episódios e compartilhem para seus amigos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau!